Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo para conversar com vocês sobre os idiomas que a gente tanto ama. Hoje o papo vai ser um pouco mais sobre pronúncia. Quando a gente quer falar de uma maneira melhor, quer fazer as pessoas entenderem a gente um pouco mais, então a gente começa a pensar, quando já tá saindo do básico, entrando ali no pré-intermediário, a gente quer começar a ter uma pronúncia mais parecida com a dos falantes, né? Daquela língua que a gente tanto gosta. Então fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouco sobre como treinar a pronúncia, com aquela pronúncia afinada, tá bom? Fica aqui comigo e já já a gente conversa mais. Você já ouviu falar do shadowing? Então, shadowing vai ser uma técnica muito aplicada pelos intérpretes, na verdade na formação de intérpretes, até mesmo depois como um treino, né, para poder se manter ali no trabalho em si. E o que é esse shadowing? É uma técnica de ouvir e falar ao mesmo tempo. Então, muita gente se pergunta, nossa, como consegue ouvir e falar ao mesmo tempo em outro idioma? Então, é todo um treinamento que é realizado. Hoje eu quero que a gente tente adaptar, ajustar um pouquinho a técnica dos profissionais, né, intérpretes, para o nosso estudo de língua, para a nossa pronúncia. Há muitas vantagens em tentar aplicar essa técnica dos nossos estudos, incluir nos nossos estudos, especialmente para vocês que querem fazer exercício de pronúncia, porque essa acaba sendo uma das atividades mais difíceis de fazer sozinho, né? Então eu trouxe para vocês essa atividade hoje. Vamos lá. Então, para começar, alguns avisos. Então, é importante que você já esteja pelo menos no pré-intermediário. Se você estiver um pouco no início dos seus estudos do seu idioma, que tenha um professor ou alguém que já sabe fazer esse exercício para ir te orientando, porque ele ajuda bastante a gente se conscientizar em relação ao idioma, entender quais são as articulações dos sons. A gente não pode ter a boca de português para fazer a boca do espanhol, né? Ou do inglês, ou do francês. Então, as articulações, o que a gente acessa o dente, a língua vai em lugares diferentes, né? O ar passa por determinadas partes numa língua e certos sons e não com outros sons. Então, há sons que há em uma língua, há sons que não há em outra língua. Então, essas coisas são muito importantes que a gente tenha em mente, né? Essa diferença. Então, se você ainda tá muito no início, tenta buscar conselhos com o professor ou alguém que já esteja um pouquinho mais ali, né, à frente para te dar uma mão. Tudo bem? Por que eu digo isso, né? Porque às vezes, quando a gente ainda tá no princípio dos nossos estudos, a gente confunde muito os sons. A gente tem certeza que ouviu tal palavra e não é bem assim, porque a gente ainda não distinguiu. Um trabalho que precisa ser feito, se você ainda é básico, bem iniciante, é entender o que é uma sílaba, o que é uma tônica, certo? Onde tá a tônica da palavra, onde tem o que constitui uma sílaba, para que você consiga articular os sons e ter mais noção. Eu quero que vocês tenham em mente o que vocês podem melhorar a partir desse exercício. Então, sons isolados, aquela pronúncia de sons que às vezes a gente tem dificuldade, né? Por exemplo, dizer uma palavra como vegetable, vegetable. Então, se eu falo veja, já e não já, então o shadowing vai ajudando a gente a acertar esses sonzinhos. Ou se eu troco a tônica, eu falo vegetable, que não é, né? Que também impede do outro. Muitas vezes, talvez o outro interlocutor não vai identificar esse som, não é? Porque se eu chego e pergunto para você onde eu posso comprar uma lampada, você pode me dizer, não sei o que é uma lampada, né? Então, uma lâmpada você sabe. E o único erro meu aí foi de tônica. Eu troquei a tônica. Lâmpada eu coloquei na seguinte, né? Eu disse lampada. Então, a mesma coisa com vegetable. Se eu troco e falo vegetable, a pessoa pode não entender, tá bom? E essa é uma grande vantagem. Treinar sílabas isoladas, você vai, ao mesmo tempo que você ouve, você fala, então você percebe se tá ou não falando da maneira que se fala naquele idioma que você está aprendendo, né? A gente revisou, na verdade, ali com o shadowing, o som isolado e depois a gente vai construindo os sons. Palavras
onde que o falante pausa. Então a gente vai percebendo isso, quantas palavras ele geralmente fala para pausar. Porque dependendo do idioma, por exemplo, o espanhol, eles vão falar muito mais palavras que a gente que fala português. Então a gente precisa treinar esse ritmo da frase, né? O ritmo da frase é muito importante para que a gente consiga de fato falar e também entender, né? Porque às vezes você não consegue entender porque está esperando a pausa num outro momento. Então foi só uma pausa que foi diferente da nossa. Esse ritmo a gente também consegue trabalhar fazendo o exercício do shadowing. Então, um som comum, la cárcer, com uma R no final, né? Com um R no final. Por que que a gente tende a fazer isso? Porque a gente ouve e acha que é uma R, só que aí um R, né? Você fala um R em português. Então, aí que a gente faz quando vai falar, e se a gente não tá acostumado ainda com os sons, a gente vai querer dizer a maneira que não existe na língua. Porque a gente acha que é um R, mas na verdade é um L. Então, la cárcel. Então é um L, não um R. Essa diferença a gente vai percebendo também com esse tipo de exercício. Esse está relacionado com o tema que eu falei antes, do ritmo, né? A entonação, porque na entonação você vai passando os sentimentos que a gente tem, né? Pela linguagem. A entonação, ela é uma das habilidades que a gente adquire mais pro final do nosso desenvolvimento linguístico. Então, se você puder adiantar, fazer isso com frequência, com método, né? E constância, você acaba ganhando esse conhecimento antes do previsto. Isso é muito bom, não é mesmo? Então, outro ponto importante de lembrar aqui é que esse exercício, ele é principalmente, né, para a gente trabalhar a pronúncia, poder se ouvir, entender os sons que a gente tem mais facilidade e aqueles que a gente precisa melhorar. E às vezes você também pode revisar vocabulário e expressões que você já conhece, também pontos gramaticais, aqueles que ainda estão um pouco fracos, né? Que ainda não estão ali na sua memória ativa, tá mais aquela, né? Na memória passiva. Então, nesse sentido, que a gente ainda pode aproveitar um pouco mais dessa atividade do shadowing. Mas o que eu sugiro é que vocês sempre mantenham em mente que shadowing é para trabalhar pronúncia, não é um trabalho local de gramática nem de vocabulário. Tudo bem? Então, vocês podem revisar essas estruturas claramente, né? Mas é importante também que vocês tenham em mente que é basicamente para treinar sons, né, que vocês precisam melhorar, tudo bem? Ou revisar. Então vamos para o material. Primeira parte, o material que vocês vão usar. Então, material sonoro, de preferência que vocês tenham a transcrição. Então, pode ser uma cena de uma série que vocês gostem de assistir, pode ser, né, de um filme, de um talk show, de um programa de entrevistas, mas que tenha transcrição. Então tem as legendas ali que vocês podem acessar, ou que tenha, se for um áudio, somente um áudio que tenha transcrição, um material livro-texto que vocês possam acessar também, que de certa maneira vocês possam fazer uso para verificar esses sons. Lembra que eu falei um pouco antes? Para terem mais certeza dos sons que vocês estão escutando. Tudo bem? Em relação ao tempo, né, do exercício, é importante que vocês podem fazer 20 minutos, 15 minutos, que é uma atividade que vai exigir bastante de vocês, mas o que é importante que vocês façam nesse momento é escolher um material curto. Então, de 1 minuto, 30 segundos, parece pouco agora, mas depois vocês vão ver. Depois vocês me contem aí como que foi o exercício para vocês. Então, no máximo de 2 minutos, dependendo do seu tempo de concentração. Então, um diálogo ali, uma cena de um filme que dure 20 segundos, nada de minutos, máximo 2. E que tenha transcrição. Então, básico é a transcrição, material com transcrição e com um áudio de boa qualidade. Tudo bem? E de preferência, se vocês puderem, um tema que possa acontecer na vida de vocês. Certo? Outra dica para vocês é que esse material seja um pouquinho abaixo do nível de vocês. Então, se vocês estão no intermediário, que seja pré-intermediário. Se vocês ainda não sabem como escolher, peça para o professor, para a professora de vocês, ou para aquele amigo que já passou por essa fase dos estudos, porque isso vai mudar
Vai realmente fazer diferença na hora do exercício. Já escolheu o material, é um material curtinho, de 30 a 1 minuto, né, de 30 segundos a 1 minuto. Então já é um tema que vocês gostam e já está abaixo do nível de vocês, certo? Vamos nos preparar para a atividade. Toca lá! Pensem, apareceu alguma palavra que vocês não conhecem? Sim ou não? Palavra, verbo, expressão, o que seja. Se apareceu, né, vocês ouviram todo o áudio a primeira vez, vai lá na transcrição, vira o porquê é importante. Então, se for o filme, vira a legenda e liga a legenda, né, ativa as legendas. Se for um material que é transcrito, né, que tem um documento escrito, vocês olhem. Agora façam a mesma coisa, coloquem para tocar, mas dessa vez acompanhando com a transcrição ou com as legendas. Vamos lá. Nesse momento, então, vocês já viram se tem alguma palavra ou não, já verificaram esse vocabulário, expressão que vocês não conhecem, né? E agora vamos para a parte dos ajustes, que ainda não é o shadowing, tudo bem? Isso aqui é tudo preparação, a gente está na fase de preparação para fazer o shadowing. O exercício agora é: toca o áudio e pausa quando você tiver uma frase completa. Vamos lá. Toca, pausa, falou a frase, vai para a seguinte. Tudo bem? Até acabar o áudio. E se observa, é importante você se observar essa primeira vez. Se possível, se grave também, com imagem, de preferência. Mas se não der, só a voz já vai ajudar bastante. Se nessa fase estiver difícil de ouvir e falar a frase completa, né, uma frase inteira completa, quando parar a respiração, vocês podem fazer esse momento com a transcrição, porque é só o preparatório ainda para o shadowing. Tudo bem? Vamos lá. Ainda com a transcrição ou com as legendas, dessa vez você vai tocar do começo ao fim, sem pausar. Tudo bem? Do começo ao fim, sem pausar. Pode ainda usar a transcrição. Usa a transcrição ou as legendas para te ajudarem. Tudo bem? Vamos lá, toque e use a transcrição falando em voz alta, não pode esquecer, tá bom? Você vai lendo, ouvindo e usando como ajuda o que está transcrito. Então, ouça sem pausar e fale ao mesmo tempo, com uma distância de talvez 2 a 3 segundos. Descubra a sua distância. Tudo bem? Vamos lá. Nesse momento em que você já passou da fase introdutória, já está conseguindo ouvir e falar, e se precisar de ajuda para entender um pouco melhor o que está sendo falado, tire o ouvido. Gente, lembrando que todo esse exercício é feito com fones de ouvido para concentração, é um exercício de concentração. Então, tire o fone do lado direito e foque a sua atenção no que está sendo falado do lado esquerdo. Essa dica vai te ajudar a ficar concentrado no que você está ouvindo. Se deu tudo certo, a gente vai para a próxima fase. Se não deu, você faça de novo essa parte, certo? Repita. Dando certo, agora você vai tocar e vai tentar antecipar as frases que vão vir, porque agora você já conhece o vocabulário, já conhece os sons, já está acostumado com o ritmo daquele falante que você escolheu ali para fazer o seu exercício, a sua prática. Agora você pode tentar antecipar as frases, de certa maneira lembrar do que foi falado. Tudo bem? Tenta aí. Como foi? Lembrou de muitas? Conseguiu terminar as frases que vocês ouviram? Vamos para a próxima fase do exercício. Dessa vez vocês vão tocar e tentar imitar. Lembra da entonação? Imitar como essa pessoa fala, como a voz dela sobe e desce. Quais são os momentos que isso acontece? Então você primeiro já treinou as pausas. Agora você vai imitar. Tenta entrar no espírito de artista, tudo bem? Imitando a voz. Se a pessoa está feliz, faça uma voz feliz. Se a pessoa está nervosa, faz uma voz de uma pessoa nervosa. Imita o tom, né? O que é a emoção que essa voz te passa. Tudo bem? Tenta aí. Lembra que esse processo você está se gravando. Então é importante
você parar agora, se ouvir, observar os sons, toca o áudio que você usou como modelo, toca o seu, veja quais são os sons que você está conseguindo aproximar daquele falante que você escolheu para treinar. Se não consegue fazer sozinho, pede para o seu professor, para sua professora, para aquele amigo que já passou dessa fase que você tá, tudo bem? E agora é esse momento de avaliação, né? Que você vai ver o que foi bom. Poxa, olha, eu consegui fazer esse som que eu não conseguia fazer antes. Ou, olha, esse som eu preciso treinar um pouco mais, porque ele apareceu 3 vezes e as 3 eu não fiz da maneira que parecia melhor, que eu já sei que é melhor, mas ainda não consigo fazer. Então, e daí você passa esse feedback, passa essa análise que você fez para o seu professor, para sua professora, para aquele amigo, tudo bem? E conta aqui também para mim, escreve aí como que foi o exercício. Então, vocês perceberam o que acontece, como esse exercício de articulação, de observar os sons? Você também revisou vocabulário, expressões que você já conhecia, e que não é um exercício para isso, lembram, né? Que essa parte você tem que estar fazendo como para uma prática regular dos seus estudos, né? Aquela rotina de estudos para vocabulário, verbos, expressões. Mas é um exercício que vai te ajudar a revisar aquilo que você já conhece. Você também já não foi se despertou para o padrão da língua, para o ritmo, onde é que pausa? Essa língua pausa bem nesse momento. Às vezes talvez eu não ouvi numa conversa mais natural porque eu não pausava dessa maneira. Então, e se conscientizando dos sons que você consegue articular e daqueles que você ainda precisa melhorar. A gente que gosta de idiomas é isso que importa, né? A gente perceber onde a gente está melhorando e onde ainda falta desenvolver, saber que está tudo aqui, a gente só precisa ativar, né? Saber que os sons estão todos aqui na nossa boca, né? Nesse órgão, nesse nosso aparelho fonador. Então, a gente só precisa saber como ativá-lo. Isso que é o mais importante. Então, espero que com isso vocês, né, sabendo, conhecendo essa técnica, vocês possam fazer esse exercício, né, de adaptação para que você ganhe cada dia mais aquela pronúncia que você busca ter, né? Não é mesmo? Então, até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau!